tarde a todos, os irmãos encarnados e desencarnados, os cruzados. Eu vou me permitir fazer uma pequena preleção, porque a doutrina, ela nos induz ao estudo, à preparação. Então, o desprendimento dos bens terrenos, ele está dentro do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. A tradução do hebraico de Mamon seria exatamente bens terrenos, ou seja, tudo que é do mundo, deste mundo. A doutrina, decodificada por Allan Kardec, ela nos esclarece que este mundo é um mundo de provas e expiações, e nós estamos aqui para buscarmos galgar um degrau por vez, para assim conquistarmos o direito de sairmos deste mundo para um mundo melhor. Dito isso, eu vou fazer a leitura das mensagens, de algumas mensagens iniciais desse capítulo, antes de chegarmos no item 14. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou deixará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Lucas capítulo 16 e 13. Então, se Deus, que é o Criador de tudo que existe, todas as coisas, que é bom e justo, não admite que nós possamos viver em desacordo com as normas que foram ditadas pelos seus profetas. E aqui neste mundo, muitas tentações existem para que nós nos desviemos desse caminho. Definitivamente temos que concordar com as palavras de Lucas. Não se pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Mais adiante, ele fala nesse capítulo do encontro de Jesus com Zaqueu. Então, Zaqueu era um publicano, que era um cobrador de impostos, um homem muito rico, porém, ele era odiado pelos judeus. Por quê? O publicano oprimia o povo, a cobrança de impostos, e trabalhava para Roma. Então, eles não eram benquistos pelos judeus. Só que Zaqueu ficou sabendo que Jesus estaria em sua cidade e se apressou para tentar enxergá-lo. Zaqueu, porém, tinha baixa estatura e um pouco acima do peso. A multidão impedia a visão de Zaqueu diretamente para Jesus. Ele corre e busca uma figueira, sobe e fica aguardando a passagem de Jesus. Quando Jesus chega neste exato local, olha para cima, percebe Zaqueu, vai até ele e diz: Zaqueu, apressa-te em descer daí, porque preciso hospedar-me hoje em tua casa. Aquilo foi um choque. Por quê? Zaqueu tinha má reputação perante aquelas pessoas, mas desceu e recebeu Jesus muito jubiloso. Eis que nesse encontro de Jesus com Zaqueu, Zaqueu falou assim: Senhor, dou metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja quem for, indenizo 4 vezes mais. Ao que Jesus disse: esta casa recebeu a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Isso está em Lucas 19, de 1 a 10. Se nós já estamos no caminho correto, não tem porquê nós sermos salvos. Se estamos no caminho errado, é válido, é regozijante que sejamos salvos. E uma outra passagem bem curta da Instrução dos Espíritos, ainda no capítulo 16, ela fala sobre a verdadeira propriedade. O homem só possui em plena propriedade
aquilo que lhe é dado levar deste mundo, do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele isso enquanto aqui permanece. Não temos a posse real das riquezas, mas simplesmente o usufruto. Então, tudo que nós encontramos neste mundo de matéria permanece aqui, não vai conosco. Nada. Neste item 14, um espírito que vem trazer essa mensagem, ele foi um padre, Jean-Baptiste Henri Dominique Lacordaire. Então, ele foi um dominicano francês que nasceu em 1802 e desencarna em 1861. Ele era filho de um médico da Marinha e de uma entusiasta por livros. Estudou no Liceu, estudou também em Lyon, foi um intelectual. Para pertencer à igreja, ao clero, não poderia ser de outra forma. Também foi advogado, jornalista, deputado e foi membro da Academia Francesa. Então ele tinha bala na agulha, não foi um qualquer, um despreparado. Como eu falei anteriormente, a doutrina, ela nos incentiva ao estudo, buscar a evolução sempre. O estudo nos engrandece. Sabemos disso, né? De 1823 até 1860, o Lacordaire ele teve uma vida muito ativa em vários aspectos. Ele foi nomeado advogado, estagiário em Paris, até 1860, quando foi eleito para a Academia Francesa. E uma frase dele, que está presente em vários locais de renome da França, ela nos diz o seguinte: o orgulho divide os homens, a humildade une-os. E assim começa o espírito de Lacordaire, que desencarnou em 1861 e escreve para o nosso conhecimento em 1863, então 2 anos após o seu desencarne. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar com desassombro pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros. A regeneração só será possível mediante a união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados. Então, estamos na caminhada evolutiva. Ele é bem claro aqui. Pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Estamos vivendo vidas sucessivas, buscando a nossa evolução. Uma coisa interessante, eu como gosto de matemática, eu vi que este item 14, ele é dividido em 11 parágrafos. E o desapego aos bens terrenos nos arremete a quê? As 12 tribos de Israel. Mas o que tem a ver 12 com 11 parágrafos com 12? Porque das 12 tribos, ao chegarem na terra prometida, 11 receberam sua porção de terra e uma não, que foi a tribo dos levitas. Então, eles tinham à época o que eles chamavam de Ma'asher, do hebraico é a 10ª parte. As 11 tribos que receberam terras dariam a 10ª parte daquilo que produziam, daquilo que estavam tirando para o seu sustento, e levariam para a tribo dos levitas. Como eles não receberam terras, e também eles ficaram responsáveis para cuidar, para zelar os sacerdotes. Aí a origem do dízimo, a 10ª parte, era uma tradição hebraica que encerrou-se após a destruição do templo. Questões de matemática com o espiritismo. Não adianta mais dar atravessado, não, é verdade. Só fazer os cálculos ali, tudo certinho. Então, vamos ao segundo parágrafo. O amor aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Ter apego às posses materiais
destrói as nossas faculdades de amar. Compreenda a satisfação do homem que, por meio do trabalho, ganhou uma fortuna. Este homem deve vigiar para não pender para o lado da avareza. E este homem deve praticar a caridade, sem ostentar. Por quê? Porque se eu pratico a caridade ostentando, eu automaticamente estarei humilhando quem recebe. Eu estarei colocando o meu irmão que recebe uma ajuda em uma situação inferior. Se vocês observarem alguns vídeos das nossas entregas de alimentos ou donativos, o chefe, patrão, não, nós somos irmãos, não sou seu chefe nem sou seu patrão, nós somos irmãos. Não que eu tenha esse grau aqui de, bem pelo contrário, sei que eu tenho um monte de defeito, mas me achar superior a quem recebe, esse defeito eu não tenho. No terceiro parágrafo, quer a fortuna tenha vindo por herança, quer tenha o homem ganhado fruto do seu trabalho, ele jamais deverá esquecer que tudo vem de Deus e tudo retorna a Deus. No quarto parágrafo, ele nos traz Deus, que é o dono de todas as coisas. Ele não pede para si mais do que o amor e o reconhecimento do rico. Espera este que o rico dê aos pobres, visto que são todos seus filhos, tanto quanto ele. Ou seja, Coronel Piaggio, muito abastado, dinheiro saindo pelo ladrão. Ele não pode chegar e ficar com a avareza de dar os 10 centavos ali para o Virgulino, que está precisando. Ele fala assim, Virgulino, toma 10 centavos, mas é de coração, não pode ter aquela avareza. Viu, Coronel? Só para conter. Próximo parágrafo, quinto. Se os bens de Deus que a nós foram confiados despertam em nossos corações a ardente e desvairada cobiça, somos levados a esquecer que com a riqueza também recebemos o caráter sagrado da caridade na terra. Se assim agirmos, e ao encontrarmos a morte do corpo físico, estaremos frente a frente com Ele, que nos confiou esses bens para a prestação de contas. Só que, nesse momento, Ele estará envergando uma toga. Que coisa muito interessante, toga, nos dias de hoje. E será justo. No próximo parágrafo, é em vão querer disfarçar de virtude o egoísmo, ajuntar bens e mais bens, ensinando inclusive isso aos filhos, em que em alguns casos não compartilham nem daquilo que é supérfluo. Se eu ensino ao meu filho que eu tenho apenas que juntar e não compartilhar nada com o meu próximo, no futuro ele também será egoísta para comigo, vai pensar só nele. Se eu ensino que ele pratique isso com o nosso próximo, por que ele não vai praticar também comigo, com a mãe dele, com a avó? Ele fala de uma forma muito sutil. Nós devemos trabalhar isso dentro da primeira sociedade, que é a nossa família. Levar isso para o nosso trabalho, ampliar para os locais de confraternização, para os clubes, para as sociedades que nós frequentamos. Procurar mostrar que isso é uma lei natural a ser seguida. Para quê? Para a nossa evolução. No seio familiar, no trabalho. Mas no trabalho, sim. Por exemplo, Coronel Pérez, eu sei que gosta de cafés excelentes. Leva um café lá para a sua sessão, compartilha com o pessoal. A Zambuja trouxe um café do Jacu para ele, compartilha ali com o pessoal. E por aí vai. E vice-versa. Pode compartilhar comigo também. Aceito. No sétimo parágrafo, ele nos traz o seguinte: quando um homem trabalha muito
e consegue acumular muito dinheiro, é comum dizer que melhor se reconhece o seu valor. Isso é muito verdadeiro. Porém, se esse homem pratica a caridade, perfeito. Mas se ao se deparar com um irmão necessitado, ele vai, se infla de orgulho e diz: você tem que fazer igual eu fiz. Trabalhe. Não vou te ajudar. Qual o mérito que ele tem nesse momento? Foi pelo ralo. Ao passo que, se alguém recebe uma herança e não sabe o valor do trabalho, o que é começar de baixo, e pratica a mesma ação de indiferença, ele não foi tão grave, não foi tão pecaminoso quanto o primeiro, porque o primeiro começou de baixo, ele passou por dificuldades, ele sabe o que é precisar e não ter. E o segundo não, o segundo já começou numa vida na babeça. Não que ele esteja certo, mas o erro dele é menor. É a pessoa do infrator. O item 8. Infelizmente, no homem que possui bens de fortuna, há sentimentos tão fortes quanto o apego aos bens. É o orgulho. O orgulho lhe põe sobre os olhos uma venda e lhe tapa os ouvidos. Não compreende que com uma só palavra Deus o pode lançar por terra. Então, eu penso que todos aqui concordam que Deus é onipotente. Vejamos algumas frases soltas pelo mundo. O Titanic, nem Deus consegue afundar esse navio. Foi na primeira. Os Beatles, nós somos mais conhecidos do que Jesus Cristo. Findou-se, entre outros. Parágrafo 9. Esbanjar a riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos, é descaso e indiferença. O desapego dos bens terrenos consiste em apreciar a riqueza no seu justo valor. Se por reveses imprevistos vos tornardes igual Jó, dizei como ele: Senhor, tu nos deste, tu nos tiraste, seja feita a tua vontade. Em suma, é compreender as palavras proféticas do Salvador: o meu reino não é deste mundo. 10º parágrafo. O Senhor não ordena a ninguém que se despoje do que possua, condenando a uma mendicidade voluntária, pois quem assim age torna-se uma carga para a sociedade. Rejeitar a riqueza quando Deus vos-la dá é renunciar os benefícios do bem que se pode fazer, administrando-a com sabedoria. Saber passar sem ela, quando não a tem, é saber empregá-la utilmente quando a possui. Vamos relembrar um momento sofrido, porém bonito da nossa história, da história da humanidade. Quando da Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, o ouro do judeu, que também é o seu passaporte, quantos judeus não salvaram pessoas graças à sua fortuna adquirida e com sabedoria multiplicada e guardada? Muitas pessoas foram salvas da máquina nazista de trucidação porque os judeus empregaram a sua fortuna de uma forma coerente para salvar essas pessoas. Fazendo uma ligação, como o acaso não existe, com o Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, no capítulo 1, da lei divina ou natural. Nós agimos mal, por isso nós sofremos. Normalmente alguém faz uma coisa que não devia, a culpa não foi minha, foi do vento, os cúmulos estavam muito fortes, a pressão baixou e eu não tive culpa. Teve sim. Sempre existe uma causa para aquele efeito.
que se está vivendo. No capítulo 11 da Lei da Justiça, do Amor e da Caridade, na questão 886, quando é perguntado qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, e o mestre responde, como entendia Jesus, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Por exemplo, minha esposa, pessoa 99,9% perfeita. Às vezes pode ser que ela cometa alguma coisa assim comigo. Eu vou lá, meu amor, veja bem, vamos andar por aqui e tal. Ok. Por que o senhor está rindo, cara? Eu não entendi. 99,9 mesmo. Sou louco de falar diferente. Né? Às vezes o meu filho tem uma atitude e eu quero repreendê-lo. Aí penso, quando eu era criança, eu agia da mesma forma. Eu dou aquela... Não, volta. Nem sempre, né? E chegamos ao 11º parágrafo, que eu vou me permitir, sei que vocês ainda aguentam me escutar, lê-lo integralmente. Aí tendes, meus amigos, o que eu queria vos ensinar acerca do desprendimento dos bens terrenos. Resumirei o que expus dizendo: sabei vós contentar com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a riqueza não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais que esses bens apenas vos estão confiados e que deveis justificar o emprego que lhes derdes, como se prestasseis contas a uma tutela. Não sejais depositário infiel, utilizando-os unicamente na satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis com o direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que não passa de um empréstimo e não de uma doação. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir. Lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. E assim encerra o Espírito de Lacordaire em Constantine, 1863. Então, para finalizarmos a nossa explanação de hoje, eu trago a frase que fez com que o Espiritismo me conquistasse. Se dissesse fora do Espiritismo não há salvação, eu não acreditaria. Só que a frase é: fora da caridade não há salvação. E é isso que eu acredito, concordo e tento praticar dentro das minhas limitações. Muito obrigado, era o que tínhamos por hoje.